CBN Joinville, 95,3 FM, Joinville, Santa Catarina. Hashtag CBN. Oferecimento Manchester Investimentos. Construa o seu legado. Apresentação Niro Souza. É isso. Vambora, 3 horas mais 40 minutos, 3h40. Vamos pro segundo tempo do Hashtag CBN desta terça-feira, hoje 21 de outubro de 2025. Temperatura na casa dos 23 graus. Eu abri o programa hoje falando do sol brilhando, aquela coisa toda. Agora as nuvens já esconderam o sol, pelo menos essa é a visão que eu tenho aqui da janela do estúdio da CBN. Vejo as árvores balançando muito ainda, ou seja, temos muito vento lá fora, mas sol que é bom, nada. 3h40 e as nuvens tomando conta, escondendo o sol, o céu também, não tem nenhuma abertura, nenhum azulzinho no céu nesta tarde de terça-feira. Vamos então com o Hashtag CBN, sempre no oferecimento Manchester Investimentos, construa o seu legado. Você curtiu, né? No primeiro bloco, Carlos Bist e o melhor da vida, sempre com entrevistados mais que especiais, e neste segundo bloco não será diferente, até porque já estamos na ponta da linha com o Thiago Ribeiro, que vai falar conosco muito sobre um assunto que está chamando a atenção ultimamente, que é como a tecnologia blockchain e soluções em Web3 estão transformando o varejo e criando novos modelos de fidelização e pagamento. Esse termo você já deve ter ouvido falar, mas talvez não sabe o que significa, né? Blockchain, soluções em Web3, mas não sou eu quem vou explicar tudo isso, e sim Thiago Ribeiro, que já gentilmente nos atende na tarde desta terça-feira. Tudo bem, Thiago? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Hashtag. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço. Não, eu que agradeço a gentileza em nos atender e já começo te perguntando, Thiago, explica pra gente como que essas tecnologias, como que esse letramento tá associado a pagamentos, ao setor do varejo. Falei sobre tecnologia blockchain, tô falando também em soluções Web3. Explique, esmiuça pra gente esses termos que talvez o ouvinte não tá habituado a ouvir ou se acostumar no dia a dia. Claro, é um prazer. Na verdade, o meio de pagamento, de uma forma geral, atualmente, ele virou uma nova etapa de engajamento com o cliente, né? Então, quanto mais simples, mais rápido, transparente, com menor custo e simples de usar, é mais fácil você engajar o cliente para utilizar essas novas tecnologias, né? Em paralelo, a gente cita muito o Pix, que não é blockchain, mas é um sistema de pagamento inovador, como facilitou a utilização pelas pessoas, né, do que os sistemas tradicionais, como cartão de débito, crédito, que são hoje ainda, né, os grandes meios de pagamento atual do Brasil, no caso, né. Então, aqui no caso, a gente está propondo utilizar a mesma tecnologia das criptomoedas, né, só que para pagamento entre empresas, para facilitar toda essa questão de engajamento, fidelidade e redução de custo de intermediação das transações, né? Espetacular. E vocês aí da C9Tech com certeza estão vendo, né, essa aceleração. Hoje o mundo vive essa tecnologia cada vez mais ativa, cada vez mais aquecida, e a inteligência artificial, blockchain, Web3 estão redesenhando, né, todos os setores, inclusive o varejo, tema central aqui da nossa conversa e também, claro, um dos pilares da economia do nosso país. Como que isso está acontecendo e como que vocês estão enxergando também esse avanço do lado de vocês, Thiago? Legal, é assim, a evolução do dinheiro, né, a gente entende que os grandes varejistas, né, grandes redes de shopping, supermercados, marketplaces como a Amazon, eles têm uma taxa de intermediação que, vamos falar assim, em média, gira em torno de um custo de 2%, né? O consumidor final que paga, ele acaba não sentindo isso porque a gente usa nosso cartão, mas quem recebe acaba tendo desconto de taxas
que acabam impactando no nosso valor de compra, né? Então, quando você fala em transações, grandes volumes financeiros, o impacto dessas taxas para os varejistas, todos eles no mundo estão buscando novas tecnologias, sejam para engajar o cliente, seja para fazer redução de custos operacionais. E, nesse sentido, as tecnologias como blockchain, Web3, elas conseguem trazer uma grande redução de custo e flexibilidade de conexão com o usuário, interação de envio e recebimento. Então, a gente tem vários casos no mundo aí, como o Walmart, a Amazon anunciando a criação de moedas próprias, né? E aí temos alguns casos aqui no Brasil também que estão tendo esse tipo de iniciativa, com foco sempre de melhorar a experiência do cliente e aumentar o poder de compra dele, né? Porque se o dinheiro consegue voltar, você consegue pagar menos taxas, você consegue ter um cashback, um retorno em cima disso, né? Então esse é o foco que a gente propõe aqui para grandes empresas que possam utilizar tecnologias inovadoras para esse tipo de redução de custo e engajamento desses clientes, né? E ainda dentro desse tema, Thiago, muita gente já ouviu falar de blockchain, mas ainda associa o blockchain com criptomoedas. A verdade é que a tecnologia, como você está nos explicando, vai muito além disso, né? Como você disse, a evolução do dinheiro. Perfeito, é isso mesmo, né? A gente até na região, a gente está com o caso do Shopping Almeida Júnior, que a gente criou um gift card, onde dentro do app do próprio shopping, o usuário consegue comprar um gift, né, que é um crédito virtual, e utilizá-lo nas próprias lojas fisicamente do shopping, né, sem precisar ter um meio físico, um cartão. Então, assim, basicamente são instrumentos que o shopping agora ele consegue disparar anúncios, cashbacks, promoções para que o usuário possa utilizar o espaço do shopping de uma forma rápida, objetiva, transparente e basicamente é uma nova forma de engajamento e fidelização de clientes que a gente consegue gerar novas campanhas, né? Acho que é isso que é importante, né? Se uma empresa consegue ter como se fosse um Pix próprio, ela consegue gerir esse ecossistema favorecendo tanto os lojistas que querem um aumento de fluxo, como, por exemplo, os usuários que querem receber benefícios e vantagens nesse sentido, né? E como que vocês enxergam neste momento, Thiago, você citou uma palavra que ela é muito importante, principalmente quando falamos de dinheiro, que é a transparência, né? Hoje, na prática, o consumidor ele já está habituado, vocês ainda enxergam algumas barreiras que o consumidor estão esbarrando, ou o consumidor está esbarrando por conta dessa transparência quando a gente fala de dinheiro digital? Então, é que eu acho que todo mundo hoje já está meio acostumado a mexer com dinheiro digital, porque o dinheiro que a gente acessa na nossa conta bancária, nos grandes bancos, ele já está digitalizado, né? Então, no caso, as aplicações que a gente fornece para as empresas, como no caso o shopping, é como se fosse um aplicativo que ele já usa, tá? Então, não tem muita diferença na experiência do usuário em si. Se o usuário vai usar uma criptomoeda mesmo, né, que ele vai comprar, aí tem toda a complexidade que é complicado mesmo, a pessoa precisa estudar para poder entender, mas quando a aplicação, utilizando blockchain, está dentro de um aplicativo de uma empresa, necessariamente o usuário que tá recebendo essa vantagem, ele não sabe a tecnologia que está por trás, né? Mas ele vai aproveitar dessas vantagens de ter uma taxa muito mais atrativa, campanhas, vantagens, e poder desfrutar isso dentro de um app que ele já está acostumado a usar, né? Então, a nossa ideia não é gerar nenhum tipo de fricção para o usuário, e sim gerar engajamento, fidelidade nesse tipo de tecnologia, né? E eu tenho certeza que o varejo é só o começo, né? Tecnologia, como você disse, agora com esses ecossistemas, são vários tokens que podem ser aplicados em segmentos como turismo, eventos, educação. Queria que você comentasse como que vocês estão avançando também nesse sentido e como que o consumidor pode se beneficiar desse modelo de pagamento e também da fidelização, né? Que é o mote do programa de vocês. Sim, a gente tem trabalhado dentro dessa tecnologia blockchain, ela permite a criação do que a gente chama de contratos inteligentes, né? Então, toda a cadeia de pagamento que precise contas a pagar, contas a receber, e que a gente pode automatizar com esses contratos inteligentes, eles têm muitas vantagens em poder utilizar a tecnologia para isso, né? Então,
A gente tem discutido esses casos de uso com prefeituras, órgãos públicos, o Drex, que é a moeda do Banco Central, que está em discussão já há 3 anos, está sendo muito discutido no cenário nacional, que a automatização desses processos vai simplificar muito para o usuário final, seja a compra de um carro, seja a compra de uma casa, seja um contrato entre 2 partes, e a gente entende aí que nos próximos anos, que é o que você disse, blockchain, inteligência artificial, nos próximos 5, 10 anos, devem cada vez mais aderir às empresas, né, à utilização desse tipo de sistema, e o foco é facilitar a experiência do usuário, aumentar a transparência, controle, e a segurança na utilização dessas tecnologias, que são bem seguras, né? Que é isso por isso que o mercado está evoluindo para esse tipo de tecnologia. Né? Entendi. 3 horas mais 50 minutos. A gente está batendo um papo aqui no Hashtag CBN desta terça-feira com o Thiago Ribeiro, da C9 Tech, explicando as tendências do mundo digital, mundo financeiro e digital também. E, claro, todas as novidades que o pessoal está trazendo, principalmente em relação ao mercado joinvilense, como ele citou, o shopping, né? Ao grupo de shoppings Almeida Júnior, do segmento aqui da nossa Santa Catarina, essa possibilidade agora de criar um ecossistema de arranjo fechado e próprio de pagamentos e fidelidades em Web3. Tiago, tem algum ponto que a gente não passou ainda que você acha importante explicar, principalmente para os ouvintes que não estão habituados, como eu disse, a ouvir esses termos, mas que, claro, estão dentro desse ecossistema, mas às vezes quando a gente traz esses termos mais técnicos, os ouvintes às vezes confundem ou até nunca ouviram também falar sobre isso, né? Legal. Na verdade, eu gostaria de convidar aos ouvintes que baixem o aplicativo AJ Fans do shopping, né, do grupo de shoppings Almeida Júnior, e aproveite que eles estão com uma promoção de 20% de cashback. Então, se você comprar um gift card, né, um cartão presente de até R$100, você recebe, por exemplo, R$20 de cashback do shopping para utilizar dentro dos shoppings da rede. Então é só baixar o aplicativo, entrar no cartão presente e realizar uma compra e poder experienciar desfrutar o shopping, né, com esse cashback que eles estão dando. Eu acredito que o prazo final é até o dia 26 de outubro, então tá bem no finalzinho da campanha. É o que eu posso falar para o pessoal que queira conhecer e ter uma experiência com a tecnologia, que é bem simples de usar e uma promoção que está aí no finalzinho do shopping. Espetacular. Então, Thiago Ribeiro falando conosco sobre mais essa novidade, convite feito. Então, Thiago, muito obrigado, tá, pela sua participação e microfones sempre abertos para vocês aqui na CBN. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Um abraço. Valeu, muito obrigado. 3h52. Vamos fazer aquela paradinha